Bloqueia momentaneamente, mas naquele estado ele vai aos arquivos do inconsciente e libera as informações. É uma das evidências da reencarnação. Milhares de evidências comprovadas com relação à psicografia, porque quando se psicografa, tem datas, nomes, idade, pessoas da família que o médium nunca ouviu falar, né? Às vezes numa sala grande isso acontece. Eu vou mostrar um dos exemplos para você, inclusive, que a gente convidou ele para vir aqui falar com a gente e mostrar um pouco desse caso do seu Aurílio, né, que perdeu um filho, que é o Carlos Eduardo. Quer ver, Rodolfo? Carlos Eduardo era um menino que tinha tudo para vencer na vida. Quando foi mais ou menos 2 horas da manhã, minha sogra levantou-se e, ao atravessar o corredor, verificou que o quarto dele estava com luz acesa àquela hora. E topou com uma cena interessantíssima. Ele estava ajoelhado orando, mas quando foi 6h30, ele entrou numa respiração estertorosa, e aí a mulher correu para fazer respiração boca a boca, eu corri para tentar o socorro, mas ele já estava inconsciente. E ao levar para o hospital, ele já chegou lá sem vida nenhuma. Na mensagem, ele citava todos os nomes das pessoas presentes, da avó e da mãe, do avô, e nomes difíceis, porque são nomes estrangeiros. A bisavó era tchecoslovaca, e ele citou isso tudo. E o que é mais importante, dizendo: a minha permanência no mundo era de 14 anos, tantos meses e tantos dias. Nós fomos ver, somamos, estava exatinho o tempo. Então, nem mais nem menos, ele foi na hora programada. Bem-vindo, seu Aurílio, bom dia. Bom dia. O senhor já era espírita quando perdeu seu filho? Aos 17 anos me tornei espírita. Por um fato que o seu pai tinha um problema? Teve um problema sério. Era noite, eu fui compelido a voltar à casa. E lá, chegando, topei com meu pai desacordado, batendo com a cabeça no assoalho. E nessa época eu já trabalhava em hospital, tive acesso, conduzi o pai ao hospital. Ele ficou 1 semana inconsciente. E muitos médicos amigos me informaram que não havia característica nenhuma de enfermidade que justificasse aquilo. Nós ficamos assim atônitos, porque temíamos que o evento se efetivasse novamente. Mas então um amigo comum disse: bom, isso aí, se a medicina não sabe o que é, pode ser atuação de espíritos negativos, de criaturas desencarnadas que se dão à ofensa, ao revide. Eu, na ocasião, tinha uma noção de que o espiritismo seria manobrado pelo demônio. Era este o raciocínio que eu tinha. Mas como um amigo informou que talvez a solução só estivesse lá, eu me armei de coragem para ir conversar com o demônio. Falei: eu vou conversar com o demônio para ver se ele livra meu pai dessa situação. Eu era um menino de 17 anos. Mas chegando à reunião espírita, que era um domicílio familiar, eu verifiquei que as coisas não eram como eu estava sendo informado. Não vi o demônio baixando, vi estudo do Evangelho, orações a Nossa Senhora, orações a Jesus, e um respeito muito grande. Seu pai foi ajudado naquele momento. Foi ajudado naquele momento. Teve uma explicação para aquele evento? Teve uma explicação. Ele foi tratado, eu soube, aí o senhor... Aí nunca mais teve nada. Começou... Isso acontece muito, senhor Divaldo, quer dizer, das pessoas não crerem, né? Seja lá a religião que a pessoa tenha, que está me escutando agora, quer dizer, acho que tem relatos e relatos como esse do senhor Aurílio. Porque todas as religiões dizem que o espírito é imortal.
Mas o Espiritismo, através da mediunidade, demonstra, oferece os subsídios e as provas da imortalidade da alma, como na carta que ele recebeu, no problema de saúde do seu genitor, que era uma obsessão, em que ele apresentava uma espécie de transtorno epiléptico e era, no entanto, uma incorporação Muitas mediúnica. pessoas são ajudadas dessa Sem forma. dúvida, muitas. Eu acho que tem também o consolo das pessoas que perderam entes queridos, que através da psicografia, que é o que a gente está tratando aqui, recebem notícias, né, de pessoas que já se foram. Uma das atrizes mais respeitadas aqui da Rede Globo, e que eu tenho o maior carinho por ela, hoje, inclusive, ela está numa novela. Eu queria pedir para ela entrar, porque ela conta melhor o caos do que eu. Venha cá, Ana Rosa. Bem-vinda. Bem-vinda, viu? Obrigada por ter vindo. É uma moça aí que já ganhou um prêmio no Guinness Book de tantas novelas que já participou. Que prazer estar aqui de novo. Divaldo, você já falou com ele? Já nos encontramos. E é uma alegria e uma emoção estar aqui com você. Obrigada. E companhias tão queridas. Obrigada, Ana. Sente, por favor. E você, eu sei que é espírita há muitos anos. Você teve uma experiência bem dolorida na vida, da perda de 2 filhos, que eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas eu não imagino o que seja, né, perder 2 filhos. E foi a partir daí que você buscou ajuda no espiritismo e na psicografia? Ô, Ana, o primeiro foi o meu primogênito. Eu tinha 20 anos quando ele faleceu e eu briguei com Deus. Fiquei naquela, porque comigo, porque o meu filho, uma revolta que eu acho que era natural na época. Natural. No ano seguinte, eu fui trabalhar com o Vanucci e no meio de uma conversa, o Vanucci me disse assim: Ana, você está revoltada. Eu falei, não, eu acho que não, eu sou realista, né? Aconteceu e pronto. Aí o Vanucci disse, eu vou dar um livro para você ler. Eu disse, tá, eu leio, mas eu não acredito que eu vá mudar a minha convicção com isso. E o Vanucci, queridinho, lindo, me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li, entendi de certa forma o porquê do desencarne do meu filho e tal, mas eu não me tornei espírita a partir daí. Eu era jovem, minha vida começou na televisão e outros filhos e tal. Quando foi em 76, aí eu já estava com 6 filhos. Você adotou, inclusive. Você tem hoje quantos filhos? Hoje eles são 6. Encarnados são 6. Encarnados 6. E 2 lá em cima. Quantos adotados? São 4. 4, tem inclusive gêmeos, né? Tem um casal de gêmeos. Gêmeos adotados, E aí eu a vida dessa moça é uma coisa linda, viu? É de emocionar ainda. Aí eu estava fazendo uma novela com o Strasser, era o Profeta na TV Tupi. E a minha vida estava assim muito conturbada. Você imagina, 6 crianças e trabalhando em televisão, teatro, meu marido também ator. E de um papo com o Strasser, contando de problemas, ele falou assim, Ana, dá uma passadinha lá no centro, leva as crianças para ouvir uma palestra, tomar um passe, uma água fluidificada e tal. Eu fui. E daí, Ana, aí a partir dessa época, assim, dessa ocasião, é que eu comecei a me interessar mesmo, a estudar, a me aprofundar, eu, meu marido, e eu agradeço a Deus por isso. E você recebeu algumas, a gente está falando de psicografia, né? Você recebeu algumas, vamos chamar de provas de que isso é possível? Muitas. Através de que